Hoje você vai conhecer a trajetória no futebol de um dos grandes ídolos da história do São Paulo. Um cara que desbravou e conquistou espaços no futebol europeu, sendo um dos primeiros que teve grande destaque. Além de ter triunfado, é claro, com a seleção. Muito técnico, muito criativo, o Raí ainda era responsável por meter muitos gols, cobrava muito bem faltas, chutava bem de fora, de dentro da área, era um jogador extremamente talentoso. Então, caso você ainda não seja um inscrito, antes mesmo de começar, já se inscreve nesse canal que com certeza você não vai se arrepender. Então, sem mais delongas, hoje a história dele, Raí. Raí Souza Vieira de Oliveira nasceu no dia 15 de maio de 1965, em Ribeirão Preto, estado de São Paulo. Uma curiosidade bem interessante é que o Raí é irmão do ex-jogador Sócrates, irmão mais novo dele, ídolo do Corinthians, e que por muito pouco seu nome não foi Xenofonte, já que seu pai era notoriamente ligado em filosofia, mas a mãe dele não permitiu que isso acontecesse. Apesar de ter o DNA no futebol, o primeiro esporte da vida do Raí foi o basquete. Desde moleque, ele sempre foi muito alto e curtia jogar. Quando ele tinha 15 anos, ele foi influenciado por um amigo de infância a fazer uma peneira no Botafogo de Ribeirão Preto. Foi no ano de 1984 que o jogador começou a jogar profissionalmente, atuando justamente pelo time da cidade. E nesse início, ele ocultava que tinha um irmão famoso, porque queria evitar as comparações e ser só mais um nesse meio. Ele não queria carregar o peso de ser o irmão do Sócrates. Nesse início de carreira, ele não teve muitas chances no profissional. No ano de 1985, a mesma coisa, ele praticamente nem conseguiu jogar. Isso só mudou um ano mais tarde, quando o jogador foi emprestado à Ponte Preta, o clube de Campinas. Tem uma boa equipe e as expectativas, são as melhores possíveis, porque eu conheço a equipe da Ponte, sei do potencial dela e acredito que a gente pode fazer uma excelente campanha no Campeonato Brasileiro. E querendo ter mais chances, ter mais minutos, a Macaca foi uma ótima aposta. Ele começou jogando muito bem, porém acabou sofrendo uma lesão no seu pé, que o tirou do time e interrompeu uma boa sequência. No início de 87, o contrato de empréstimo acabou, e ele voltou ao Botafogo. Na Ponte, o Raí disputou 10 jogos e fez um gol. E no ano de 1987, ele voltou ao time de Ribeirão Preto. E numa partida contra o Corinthians, ele meteu 3 gols, e fez com que o Timão tentasse de absolutamente tudo para contratá-lo. Porém, quem conseguiu a proeza foi justamente o rival, o São Paulo. E ainda em 87, o tricolor do Morumbi acabou levando o ainda jovem jogador que estava prestes a despontar. No Botafogo, Raí jogou 38 partidas e meteu 10 gols. Em maio de 1987, exatamente 4 dias depois de completar seus 22 anos, o Raí foi convocado pela primeira vez na carreira para defender a seleção do Brasil. E ainda nesse ano, ele jogou a Copa América de 1987. Ele participou da goleada diante da Venezuela e da derrota por 4-0 diante dos chilenos. As cores é a mesma, já é um ponto em comum que acaba facilitando. Eu já conheço alguns companheiros também da seleção, tudo isso acaba facilitando o entrosamento, que deve ser fácil. Já no ano de 1988, ele ainda não conseguiu conduzir o São Paulo aos títulos. No Paulista, o clube caiu na semifinal e terminou o Brasileirão em 11º lugar. Em 88, o Raí jogou 40 partidas pelo São Paulo e fez 12 gols. No ano de 1989, a coisa começou a mudar, e o Raí passou a decidir muitos jogos pelo São Paulo. No Paulistão daquele ano, ele conseguiu ganhar sua primeira taça como jogador profissional. O tricolor bateu o São José na grande final e ficou com o título estadual daquele ano. Já no Campeonato Brasileiro, o São Paulo acabou amargando um vice-campeonato, perdendo para o bom time do Vasco na decisão. Nesse ano, jogando cada vez melhor como um todo, se tornando um jogador cada vez mais completo, o Raí acabou fazendo menos gols, foram 6 em 37 partidas. No ano de 1990, aconteceu um grande marco na história do São Paulo: a chegada do mestre Tele Santana. E com o treinador, o Raí passou a ser a grande figura do time,
e se tornou um cara muito decisivo nos anos seguintes. E ainda em 90, o tricolor ficou sem títulos e foi novamente vice do Brasileirão, perdendo o título na oportunidade para o time do Corinthians, e caiu nas quartas da Copa do Brasil. O Raí jogou 61 jogos nesse ano e fez 7 gols. O ano de 1991 já começou dando prenúncios do que estava por vir. O São Paulo, muito com a ajuda do Raí, ganhou o Campeonato Paulista daquele ano, em que o craque foi o artilheiro, com 20 gols marcados. Desses gols, 3 foram na final contra o Corinthians. Nesse jogo, realmente o Raí destruiu. Ele acabou com a partida e deu o título ao São Paulo. Outra grande conquista do clube nesse ano foi o grande Campeonato Brasileiro. Dessa vez, o Raí não marcou nas finais, mas ajudou o clube a derrotar o Bragantino por 1-0 no agregado e ganhar aquele Brasileirão. Nesse ano, o Raí artilheiro, vamos dizer assim, começou a pintar para o Brasil. Ele anotou 31 tentos nos 58 jogos que disputou. Atravessando ótima fase, ele não ficou de fora da convocação da seleção brasileira na Copa América de 91. Ele jogou 3 partidas. O Brasil chegou até a fase final, mas acabou vendo a Argentina ser campeã. O ano de 1992 foi mais um ano incrível para o jogador e, claro, para o clube também. O São Paulo conseguiu ganhar o torneio de maior prestígio da Sul-América. Ganhou a Libertadores da América daquele ano. Detalhe que na final, depois de perder por 1-0 para o Newell's Old Boys lá na Argentina, na volta no Morumbi, o Raí fez o gol, que levou a disputa por aquele título para os pênaltis. Ele acertou a sua cobrança e o São Paulo ganhou de 3-2 nas penalidades. Como capitão do time, o cara teve o privilégio de levantar essa taça diante de mais de 100 mil pessoas no Morumbi. Uma outra conquista de extrema relevância foi o Campeonato Paulista de 1992. O Raí gostava mesmo desse negócio de meter hat-trick na final. A vítima da vez foi o Palmeiras. Na ida, o São Paulo meteu 4-2, 3 dele. E na volta ainda venceu por 2-1, fazendo 6-3 no agregado e sendo campeão paulista daquele ano. Dia 12 de dezembro de 1992, dia que o Raí teve uma das suas melhores e mais emblemáticas atuações. O São Paulo jogou a final do Mundial de Clubes, naquela época chamado de Intercontinental, contra o poderoso Barcelona. O Raí meteu os 2 gols da vitória do São Paulo por 2-1, que garantiu aquela taça. Individualmente, ele foi eleito o melhor jogador daquele torneio, além de ter sido eleito o melhor jogador sul-americano, ou seja, o Rei da América, pelo jornal El País. Nesse grande ano, o Raí disputou 65 jogos e meteu 31 gols. Já em 1993, o São Paulo seguiu nessa pegada. Não conseguiu ganhar o Paulista, nem o Brasileirão, mas faturou a Recopa Sul-Americana, vencendo o Cruzeiro nos pênaltis. O tricolor levou também a Supercopa Libertadores daquele ano, derrotando o Flamengo da mesma forma, e claro, ganhou também a Copa Libertadores da América pelo 2º ano consecutivo, foi o bicampeonato. Na decisão desse ano, o oponente foi a Universidade Católica do Chile. E na ida, no Morumbi, diante de quase 100 mil pessoas, o São Paulo atropelou com gosto. Fez 5-1 com o gol do Raí e foi com uma mão e meia na taça para decidir lá no Chile. Lá a Universidade venceu por 2-0. Mas isso não foi problema, o São Paulo era bicampeão da América naquela oportunidade. Esse ano incrível rendeu ao Raí uma 10ª colocação na eleição da FIFA de melhores jogadores de todo o planeta. E com quase 30 anos chegava o momento de mostrar seu talento no futebol europeu. Porque o Paris Saint-Germain pagou cerca de 5 milhões de euros pelo jogador logo no início de 93. Mas ele ficou até a metade do ano para ajudar na conquista da Liberta. Então ele chegou para o PSG para a temporada de 93-94. E mesmo ainda se adaptando e sendo sacado em boa parte dos jogos, ele não conseguiu brilhar tanto, mas foi útil na campanha do título francês do Paris daquela temporada. O fato é que na seleção, o Raí era um dos caras do time, e aí ele foi convocado para a Copa do Mundo de 1994 nos Estados Unidos. Ele chegou com o status de capitão da seleção, para você ter uma ideia da moral que o cara tinha com o Parreira. No entanto, ele acabou perdendo a sua condição de titular para o Mazinho no final da primeira fase e teve que passar a braçadeira para o Dunga. O ex-São Paulino marcou na estreia diante da Rússia, chegou a jogar contra a Suécia na semi e jogou 45 minutos contra a Holanda nas quartas. Na grande decisão contra a Itália, ele não saiu do banco.
O Brasil venceu a seleção do Baggio por 3-2 e foi tetra mundial naquela oportunidade. Com a moral de ser campeão do mundo, ele voltou para Paris para defender o seu clube. E nessa temporada, o time não conseguiu repetir o mesmo feito de ser campeão francês do ano anterior, ficando só em terceiro lugar. Mas nas Copas se deu muito bem. O PSG ganhou a Copa da França e também a Copa da Liga Francesa. Uma ótima campanha foi a que o PSG fez na Liga dos Campeões. O clube conseguiu bater uma semifinal, muito em função do Jorge Weah, e naquela ocasião perdeu para o Milan, que foi vice-campeão. Nessa temporada, o Raí disputou 45 jogos e fez 14 gols. Na temporada 95-96, o PSG bateu na trave no francesão. Ficou com 4 pontos a menos que o Algérie. Porém, o time conseguiu vencer a Supercopa da França, também conhecida como Troféu dos Campeões, em que venceu o time do Nantes, e a Recopa Europeia foi a grande conquista dessa temporada. O PSG derrotou o Rapid Wien da Áustria, placar magrinho, 1-0. Além das 2 taças, o brasileiro conseguiu atuar em 37 jogos e marcar 18 gols. Na temporada seguinte, o Paris Saint-Germain bateu na trave na Liga Francesa, novamente amargou um vice-campeonato. Dessa vez, o Raí e o seu clube não conseguiram ganhar títulos. Foram vice da Supercopa da UEFA e perderam também a Recopa Europeia para o Barcelona de Ronaldo Fenômeno, derrota por 1-0. Com o passar desses anos, o Raí passava a se tornar um dos maiores ídolos de um clube que até então era muito jovem. O PSG foi fundado em 1970 e empilhava os seus títulos, apesar de não ter ganhado nenhum nessa temporada, em que o craque jogou 53 partidas e meteu 16 gols. A temporada de 1997-1998 foi a última do Raí com a camisa do PSG. Ele continuou a jogar muito bem e ser um cara muito regular. O clube levantou 2 canecos, voltou a ganhar a Copa da França, em que o Raí chegou a marcar na final contra o Lens, e venceu também a Copa da Liga Francesa daquela temporada. Em uma votação alternativa feita por ex-jogadores, técnicos, dirigentes, sócios e jornalistas, em 2020, o Raí foi eleito o maior jogador de toda a história do PSG. E pelo clube francês, o craque jogou 222 jogos, fez 79 gols e ganhou 7 títulos. C'était les moments les plus émouvants de ma vie professionnelle et aussi un des plus émouvants de ma vie personnelle. J'ai pleuré parce que je pouvais pas plus. Em abril de 1998, o Raí fez a sua última partida com a camisa amarelinha. Ele atuou em uma derrota numa partida amistosa para a Argentina. Ele não vinha sendo convocado desde a Copa de 94 e acabou perdendo espaço para jovens de muito talento dentro da Celeste. Então acabou que o Raí ficou de fora da Copa de 98. E pela seleção brasileira, o cara somou 54 jogos, fez 17 gols, deu 4 assistências e ganhou um título, claro, a grande Copa do Mundo. De saída do PSG, ele levou o torcedor tricolor à loucura ao anunciar sua volta ao Morumbi. A reestreia foi contra o Corinthians pela final do Paulistão de 98. E o Raí já voltou metendo um gol de cabeça. Então o melhor impossível. Ou melhor, era possível sim. O São Paulo ganhou o título paulista daquele ano. Raí! Parece que nasceu com o destino de fazer gols importantes pelo time do São Paulo. No seu retorno depois de 5 anos, meteu a cabeça na bola, Raí, não deu chance. No entanto, em agosto, o Raí rompeu os ligamentos do tornozelo em uma partida contra o Cruzeiro e teve de ficar quase um ano sem poder jogar. Voltou em abril de 99, mas só firmou mesmo uma boa sequência de jogos entre julho e agosto, e mesmo sem ganhar taças, ele jogou bem, claro, sem o mesmo fôlego e a mesma imposição física de quando era moleque,
Mas na visão de jogo, os arremates de média distância seguiam muito bons, e o Raí ainda conseguiu jogar 38 jogos nesse ano, sendo autor de 7 gols. O ano de 2000 foi o último do Raí jogando bola, e como de praxe, ele conseguiu ganhar com o São Paulo o título paulista daquele ano, batendo o rival Santos na final. Esse foi inclusive o último título da carreira do meio-atacante. Seu último gol foi marcado contra o Palmeiras, e a sua última atuação foi uma derrota para o Sport por 3-1. E aí o jogador anunciou sua aposentadoria do futebol aos 35 anos. Pelo São Paulo, nessas duas passagens, o Raí jogou 395 partidas, marcou 128 gols e ganhou 11 títulos ao todo. E jogando pelos clubes foram 665 partidas, 218 gols e ganhou 18 títulos. Em 2018, o Raí começou a trabalhar no São Paulo. Ele assumiu o cargo de coordenador técnico do clube e deixou o mesmo no início desse ano, junto com o treinador Fernando Diniz. Um verdadeiro camisa 10, um jogador enorme em termos de grandiosidade do personagem, que é um ídolo de primeira prateleira do São Paulo, tá na história do PSG e ainda ganhou a Copa do Mundo. A quem assistiu até aqui, meu muito obrigado, eu peço de coração que você deixe aí a sua curtida, caso você tenha gostado, e se você viu tanto tempo de vídeo, você tem que estar inscrito nesse canal, porque semana que vem tem mais. Até a próxima e falou!